O fim da ansiedade. O segredo bíblico para livrar-se das preocupações. Max Lucado. A ansiedade é uma das doenças mais comuns da atualidade em diversos países. O autor apresenta uma nova receita para o tratamento deste mal, e não se trata de medicamentos. Ele fala sobre Paulo e sua mensagem aos cristãos, contida na Bíblia. Nesta obra, o autor propõe que o leitor se apoie em Deus para lidar com a ansiedade e os problemas da vida. Max Lucado mostra que é possível enfrentar este mal com a fé, com a certeza de que Deus está no controle e cuida de cada detalhe deste vasto universo. Menos irritação, mais fé. É um medo, um nervoso, um vento frio que não para de uivar. Não é tanto a tempestade, mas a certeza de que ela está chegando. Dias de sol são apenas um intervalo. Você nunca relaxa. Toda paz é passageira, dura pouco. Há problemas lá fora. Por isso você não dorme direito, não ri com frequência e nem aproveita o sol. E quando as pessoas fazem isso, você dá uma olhada para elas e pensa: como vocês são ingênuos. Não leram o jornal, não ouviram as notícias, não viram os estudos? O autor diz que a ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo "e se?". Uma sensação de temor paira sobre você, que sente uma vaga intuição sobre as coisas que poderiam acontecer no futuro. Max Lucado explica que há diferença entre o medo e a ansiedade. O medo reconhece uma ameaça. A ansiedade a imagina. O medo grita, vá embora. A ansiedade pensa, e se? O medo nos protege, a ansiedade nos destrói. As pessoas podem até pensar que os cristãos estão isentos de preocupações, mas não é verdade. Os cristãos são ensinados que a vida cristã é cheia de paz, e quando não tem paz, pensam que o problema está dentro deles. Não só sentem-se ansiosos, mas também culpados em relação à ansiedade. O autor afirma que a presença da ansiedade é inevitável. Ser prisioneiro dela é opcional. A ansiedade não é um pecado, é um sentimento, mas a ansiedade pode levar a um comportamento pecaminoso. Se a ansiedade fizer com que você acabe com seu casamento, negligencie seus filhos, magoe pessoas, prejudique seu trabalho, significa que está no caminho errado. Jesus deixou esta palavra: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de ansiedades da vida. Lucas 21:34. Peça ajuda a Deus. Com Ele você irá redefinir o modo como enfrenta seus medos, aprenderá a encontrar a saída para as situações difíceis, a ver as más notícias com outros olhos, a discernir as mentiras de Satanás e a dizer a verdade para si mesmo. O autor diz que você descobrirá uma vida caracterizada pela calma e desenvolverá ferramentas para enfrentar os ataques de ansiedade, mas será necessário certo trabalho de sua parte. Esteja certo de que não é da vontade de Deus que você leve uma vida de constante ansiedade. Não é da vontade dele que você encare cada dia com medo e apreensão. Deus o criou para ter mais do que uma vida de ansiedade. Ele tem um novo capítulo para a sua vida. Celebrem a bondade de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Imagine uma cena que ocorreu há aproximadamente 2000 anos. Um velho olhando pela janela de uma prisão romana. Paulo tem aproximadamente 60 anos, 30 anos como cristão. Não há um porto no Mediterrâneo que ele não conheça. Ele está curvado e está pele e osso. Levou 39 chibatadas em 5 ocasiões diferentes. Foi espancado. Tem diversas cicatrizes pelo corpo. Ele já foi até dado como morto. Seu futuro é tão sombrio quanto sua cela. Mas, lendo as palavras de Paulo, você pensaria que ele havia acabado de chegar a um hotel à beira-mar. Sua carta aos Filipenses não traz uma única palavra de medo ou queixa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Max Lucado diz que a prescrição de Paulo para a ansiedade começa com um chamado à alegria. Esse versículo é um chamado a uma decisão e a uma confiança bem arraigada de que Deus existe, de que está no controle de tudo e de que é bom. Seu sistema de crenças é sua resposta para as questões mais importantes sobre a vida. Sua fé depende de um conjunto de convicções. Se seu sistema de crenças for forte, você permanecerá em pé. Se for fraco, a tempestade prevalecerá.
O autor afirma que a fé sempre precede o comportamento. Por essa razão, o apóstolo Paulo sempre abordou convicções antes de abordar ações. Para mudar o modo como uma pessoa responde à vida, é preciso mudar sua crença sobre a vida. Max Lucado explica que soberania é o termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a gestão perfeitos de Deus e a gestão perfeitos que Deus tem do universo. No tratamento da ansiedade, é primordial a compreensão correta de soberania. O controle percebido gera a calma. A falta de controle produz medo. A ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. O autor diz que queremos certeza, mas a única certeza é a falta dela. É por isso que as pessoas mais estressadas são obcecadas por controle. Fracassam naquilo que mais buscam. Quanto mais tentam controlar o mundo, mais percebem que não podem fazê-lo. É preciso entender que não podemos assumir o controle porque não cabe a nós essa tarefa. A Bíblia tem uma ideia melhor. Em vez de buscar o controle total, abra mão dele. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus fará isso. Deus reina de modo supremo sobre cada detalhe do universo. Sua ansiedade diminui à medida que você passa a confiar mais em seu Pai. O autor aconselha: da próxima vez que tiver medo do futuro, alegre-se na soberania do Senhor. Alegre-se no que Ele realizou. Alegre-se porque Ele é capaz de fazer o que você não pode. Encha sua mente de pensamentos de Deus. O autor diz: um simples movimento da sua sobrancelha e 1 milhão de anjos se viram e batem continência para Ele. Todo trono é um estrado para o dele. Toda coroa é feita de papel machê perto da dele. Ele não consulta conselheiros, não precisa de congresso algum e nem se reporta a ninguém. Ele está no comando. Não se perca em seus problemas. Acredite que coisas boas acontecerão. Acredite que Deus estava falando com você quando disse: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. A ansiedade vai embora à medida que a confiança aumenta. A mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas em algum momento da vida já sentiu remorso. O autor questiona: o que derruba você? Sexo casual? Brigas de rua? Você pôs no bolso algo que não era seu? Você falhou como pai? Você estragou tudo em sua carreira? Você desperdiçou sua juventude ou seu dinheiro? O resultado? Culpa. Uma dura consequência da culpa é a ansiedade. Temos diversas formas de lidar com a culpa. As pessoas a anestesiam com uma garrafa de vodka, com 1 hora de pornografia na internet, com um cigarro de maconha ou um encontro no motel. A culpa desaparece durante um tempo e reaparece rapidamente. Nós a negamos. Tentamos minimizar com desculpas bobas. Enterramos debaixo de muito trabalho. Nós punimos, nos ferimos. A evitamos, não tocamos no assunto. Nós a redirecionamos. Descarregamos nos filhos ou em quem estiver por perto. Nós a compensamos. Decidimos nunca mais cometer outro erro. Nós a personificamos e acreditamos que somos ruins. Ruins para valer. Paulo tinha sangue nas mãos e diplomas religiosos na parede até que Jesus apareceu. Depois de ter visto Jesus, Paulo nunca mais foi o mesmo. Já não via razões para se vangloriar de algo que havia feito. A única opção que lhe restava era passar o resto da vida falando menos sobre si mesmo e mais sobre Jesus. Ele se tornou o grande poeta da graça. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7. O autor diz que Paulo entregou sua culpa a Jesus. Ponto. Ele não a anestesiou, escondeu, negou, compensou ou puniu. Ele simplesmente a entregou a Jesus. Como resultado, escreveu: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Max Lucado diz: não se entregue nem se afunde no porão de sua própria condenação. Há uma razão para o para-brisa ser maior que o espelho retrovisor. Seu futuro é mais importante do que o seu passado. Deus usa todas as coisas para realizar sua vontade. Graças às amígdalas,
Corremos em busca de proteção quando percebemos uma ameaça. Damos um passo para trás quando um carro buzina e abaixamos a cabeça quando uma bola vem em nossa direção. As amígdalas funcionam como um sistema de alarme. As amígdalas provocam uma reação antes que saibamos da necessidade dela. E quando elas ordenam, o resto do corpo reage. Devemos gostar de nossas amígdalas. No entanto, não gostamos das que são supersensíveis. Não queremos que o alarme dispare com o latido de um cachorro. Ansiedade constante são amígdalas com um comichão do dedo no gatilho. As pessoas veem uma manchinha na pele e imaginam ser um câncer. Veem uma queda na economia e imaginam ser recessão. Nós precisamos estar alertas para o perigo. O que não precisamos é viver em estado de alerta. Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Mas uma coisa é se alegrar no Senhor quando as coisas vão bem. Mas e quando o mar não está para peixe? A maior prova da providência é a morte de Cristo na cruz. Nenhum outro dia foi tão escuro e triste. Contudo, Deus não só sabia da crucificação, como também a ordenou. Todos pensaram que a vida de Jesus havia acabado, mas Deus não. Seu filho foi morto e sepultado, mas Deus o ressuscitou. E ele não pode mudar sua situação? Podemos utilizar a nossa mágoa ou nossa esperança. Podemos focar em nossa desgraça ou na providência de Deus. Podemos nos render aos problemas ou nos inclinar para o plano perfeito de Deus. A Deus peça ajuda. O autor explica que a palavra amabilidade descreve um temperamento maduro e ponderado. A reação amável é uma reação de firmeza, de imparcialidade, de justiça. O oposto seria uma reação exagerada ou uma sensação de pânico. As pessoas que possuem a calma contagiante fazem com que todos se lembrem: Deus está no controle. É o líder que em tempos difíceis diz à equipe: vamos fazer a nossa parte, vamos ficar bem, ou esses são tempos difíceis, mas vamos superá-los. E como podemos manter a calma quando todos a estão perdendo? Como desenvolver a amabilidade? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 5, 6. Não pense que Deus está observando tudo à distância. Uma vez que o Senhor está perto, não precisamos estar ansiosos por nada. Podemos apresentar nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão perto quanto a nossa próxima respiração. O autor diz que, se por um lado você tem um problema, por outro você tem uma quantidade limitada de sabedoria, energia, paciência ou tempo. Quando o que você tem não chega nem perto do que você precisa, você fica ansioso. Pede a Deus para dar um jeito no problema. É muita coisa para mim, Jesus. Desta vez, em lugar de começar com o que você tem, comece com Jesus. Comece com as riquezas, os recursos e a força dele. Antes de contar moedas, conte o número de vezes em que Jesus o ajudou a encarar o impossível. Antes de desesperar-se, olhe para cima com fé. Espere alguns minutos. Olhe para seu pai a fim de obter ajuda. Administrar a ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas de suas preocupações têm sistemas de raízes profundas. Extraí-las é uma tarefa muito difícil. Na verdade, pode ser o desafio mais difícil de todos, mas você não precisa fazer isso sozinho. Apresente o desafio ao seu pai e peça ajuda a ele. Ele certamente resolverá o problema. Talvez não no tempo que você deseja, mas uma coisa é certa: a calma contagiante virá à medida que você se voltar para Deus. O que Jesus perguntou ao cego, ele nos pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Lucas 18, 41. Alguém pensaria que a resposta seria óbvia. Quando um homem cego pede a ajuda de Jesus, não é óbvio o que ele precisa, mas Jesus queria ouvir o homem articular pedidos específicos. Ele quer o mesmo de nós. A oração específica é uma oração séria. Se alguém lhe diz: você se importa se eu passar em sua casa um dia desses? Você não o levará a sério. Mas suponha que a pessoa diga: posso passar na sua casa na sexta à noite? O que você sente? Quando oferecemos pedidos específicos, Deus tem a mesma sensação. Esta é uma oportunidade de vermos Deus em ação. Quando vemos que Ele responde de forma específica a pedidos específicos, nossa fé aumenta.
Não pense que o poder da oração está na forma como é feita. Deus não se deixa manipular nem impressionar por fórmulas. Ele se comove com o pedido sincero. Grande gratidão. Max Lucado diz que o rio mais largo do mundo não é o Mississippi, o Amazonas ou o Nilo. O rio mais largo da Terra é um copo de água chamado Quem Dera. Uma multidão de pessoas fica às suas margens e olhando ansiosa para as águas. Essas pessoas desejam atravessá-lo, mas não conseguem. Estão convencidas de que este rio as separa de uma vida boa. Quem dera fosse mais magro, mais rico. A vida boa parece sempre estar a um quem dera de distância. Elas têm pressa para atravessar o rio e estão preocupadas porque acham que nunca irão fazer isso. Consequentemente, você trabalha mais horas, faz mais empréstimos, assume novos projetos e acumula mais responsabilidades. Estresse, dívida, noites mais curtas e dias mais longos. O autor afirma que a vida boa começa não quando as circunstâncias mudam, mas quando nossas atitudes em relação a elas mudam. Estudos associam a gratidão com diversos efeitos positivos. Pessoas gratas são mais empáticas e perdoam mais aos outros. Além de terem uma visão positiva da vida, a gratidão melhora a autoestima e melhora as relações, o sono e a longevidade. Se viesse em forma de pílula, a gratidão seria considerada uma medicação milagrosa. Não é de surpreender, então, que a terapia de Deus para a ansiedade inclua uma grande dose de gratidão. Max Lucado diz que a gratidão tira-nos da beira do rio, quem dera, e nos acompanha até o vale fértil do já. O que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você não tem na vida. Você tem Deus e as forças do céu para protegê-lo. Você tem a presença viva de Jesus dentro de você. Em Cristo, você tem tudo. Olhe para o que você já tem. Max aconselha a tratar cada pensamento ansioso com um pensamento de gratidão. Assim terá novos dias de alegria. Deus assume a responsabilidade pelo coração e pela mente daqueles que creem nele. À medida que o celebramos e oramos a ele, ele constrói uma fortaleza ao redor de nosso coração e de nossa mente, protegendo-nos dos ataques do diabo. Nenhuma vida é curta ou longa demais. Você viverá o número de dias que lhe foi prescrito. Você pode alterar a qualidade de seus dias, mas não a quantidade. Deus nunca prometeu uma vida sem tempestades, mas Ele prometeu estar ao nosso lado quando a enfrentamos. Espere para ver o Deus eterno lutar por você. Ele está perto, tão perto quanto o ar que você respira. Meditem em coisas boas. Seu problema não é seu problema em si, mas o modo como você o vê. Existem muitas coisas que você não pode controlar. Você não determina o tempo nem a quantidade de sal no oceano, por exemplo. Mas há muitas coisas na vida sobre as quais você tem escolha. Você pode e deve escolher aquilo em que pensa. Por essa razão, o sábio disse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Você quer ser feliz no futuro? Então plante sementes de felicidade agora. A cura da ansiedade requer um pensamento saudável. Seu desafio é o modo como você pensa em seu desafio. O autor diz que nenhum problema é insolúvel. O destino de uma pessoa não está selado. Não se pode dizer que alguém não é amado ou não pode ser amado. Por isso, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. O que Paulo quer dizer é simples. Enfrentamos de forma mais eficaz a ansiedade com um pensamento lúcido e lógico. O chamado à paz que Paulo nos faz pode se transformar em uma lista. Todo pensamento tem de ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Mas quem consegue fazer isso? É muito difícil que alguém cumpra todas as exigências, mas o autor deixa um conselho. Defina como seu objetivo apegar-se a Cristo. Permaneça nele. Ele não é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor? Nossa tarefa é sermos fiéis. O segredo para dar frutos e viver sem ansiedade tem menos a ver com o fazer e mais a ver com permanecer. A melhor maneira de desarmar a ansiedade é estocar pensamentos de Deus em nossa mente.
Encha seu coração com a bondade de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 2. O autor diz que a árvore de ansiedade não é a única árvore no pomar. Há uma opção melhor: a árvore da tranquilidade. Ela é grande, dá muita sombra e tem um grande espaço para você. Para usá-la, comece com Deus. Celebre a bondade de Deus. Peça ajuda a Deus. Deixe suas preocupações nas mãos de Deus. Medite em coisas boas. Insta Insights. A ansiedade aumenta conforme você percebe que não pode controlar tudo e diminui à medida que conhece melhor seu pai e sabe que é ele quem tem o controle. Nossa mente não comporta Deus e o medo ao mesmo tempo. É preciso parar de olhar para os pecados e passar a olhar para o futuro que pode ser construído, livrar-se da culpa e confiar em Deus. Saiba pedir ajuda a Deus, seja específico em seus pedidos. A vida melhora quando você muda a forma com que enxerga seus problemas e à medida que sua gratidão aumenta. Neste livro você aprendeu que Deus tem o controle e cuida de perto de cada detalhe do universo. Ele não está distante, está tão perto quanto a sua próxima respiração e tem propósito em todos os seus atos. Quando compreendemos que não podemos controlar tudo e entendemos que Deus faz isso com perfeição, a ansiedade dá lugar à fé e à segurança. Quando fazemos pedidos específicos ao nosso Pai, Ele atende, e conforme vemos os pedidos atendidos, nossa fé aumenta. Quanto mais pensamentos alegres temos, quanto mais valor damos às pequenas coisas, mais gratidão sentimos. A gratidão muda a nossa vida e nos torna pessoas melhores e mais próximas a Deus.